A mudança pode ser assustadora, porque isso tem a ver com a nossa configuração natural. Nós somos configurados para economizar energia. Nosso corpo, nosso organismo é assim. Por isso, nós sempre procuramos o caminho mais curto, o trabalho mais fácil e a solução mais rápida. Até o nosso cérebro cria padrões para não precisar raciocinar da próxima vez que encontrarmos os mesmos padrões. Por isso, nós aprendemos a ler unindo letras e depois nós não enxergamos mais as letras separadas, nós pensamos logo na palavra. Por essa razão, também nós não reparamos mais em um caminho cotidiano, a menos que existam mudanças significativas nele. Tudo para o cérebro economizar energia. Então, quando nós levamos o mesmo raciocínio para o trabalho, aí nós entendemos que é preciso reeducar o cérebro e aproveitar outra capacidade que nós temos, que é a curiosidade e o ímpeto por novas descobertas, para ficarmos abertos às mudanças. Portanto, existe aí uma espécie de luta em nós. Por um lado, nós queremos descobrir coisas novas, mas por outro, nós queremos evitar qualquer esforço no processo da descoberta. Talvez seja daí que venha a criatividade humana, que é criar coisas que facilitem a nossa vida, reduzam o esforço do trabalho e possibilitem o ócio. Quando nós encontramos tempo, então, para criar coisas, e aí o ciclo se repete. É aí que entra o aspecto motivacional da mudança, que é sermos capazes de enxergar oportunidades e uma relação custo-benefício favorável em termos de esforço despendido para enfrentar o novo e a tranquilidade que isso nos trará em termos de futuro para a carreira. Um terceiro aspecto da nossa resistência para a mudança é simplesmente o medo, e isso difere de pessoa para pessoa. Alguns são mais ousados, portanto não receiam perder o que conquistaram, enquanto outros são mais cautelosos. O fato de existirem no mercado de investimentos diferentes perfis de investidores, quem já aplicou em ações sabe disso, mostra como os seres humanos diferem na hora de enfrentar o risco. Para transformar a mudança em oportunidade, é preciso ter um certo sentimento de insatisfação com o status quo para enxergar oportunidade, então, na mudança. A conscientização de nosso papel na sociedade, ou mesmo em nosso próprio crescimento individual, também ajuda na hora de tentar descobrir mais prós do que contras a favor da mudança. Veja você que todas as profissões existem porque existem problemas. Nós temos médicos porque temos doenças, temos advogados porque temos litígios, temos engenheiros porque temos clima adverso que nos impede de morar ao relento. O entusiasta da mudança, ele encara esses problemas como desafios e oportunidades, porque ele sabe que sempre que alguém inventou alguma coisa e lucrou com isso, foi porque se deparou com um problema que ninguém conseguia resolver. Então ele passa a procurar sarna para se coçar. Essa é a pessoa apta à mudança. Ela corre atrás dos problemas porque eles representam oportunidades. Se nós pensarmos nas mudanças dentro de uma empresa, aí podemos perceber que elas nunca deixam as coisas como eram. É como numa dança de cadeiras, a mudança é algo dinâmico que resultará em alguns sentados, outros de pé. Os proativos saberão se encaixar nos novos desafios, mas os acomodados ficarão esperando uma cadeira fácil, a qual pode não existir mais na nova configuração do trabalho do seu ambiente organizacional. Para aqueles que têm o desejo de crescer, a mudança na empresa pode representar a oportunidade que eles buscavam, não só porque a mudança pode gerar reestruturação, mas principalmente porque a mudança pode trazer crescimento e lucratividade para a empresa, portanto, novas oportunidades para o indivíduo, para aquele colaborador na empresa. Para a gente se adaptar ao novo ambiente de trabalho, bom, o primeiro passo é observar muito bem o que está acontecendo, quem é quem, o que cada um faz ou deixa de fazer. Nessas horas, aproveitar as lacunas existentes é uma forma de você se destacar, de resolver problemas que talvez as pessoas nem tenham percebido que existiam. Isso exige uma grande dose de proatividade. Mas é preciso também ter flexibilidade, ser um profissional meio esponja. Uma esponja possui qualidades que a tornam ao mesmo tempo flexível e resiliente. E são essas qualidades que fazem da esponja um objeto útil. O profissional flexível, como esponja, ele consegue se encaixar facilmente em qualquer nova posição ou tarefa e moldar-se a ela. A resiliência permite que ele sofra a pressão sem perder a memória do seu estado ou formato original, ou seja, ele sempre conserva a sua integridade e é capaz de se recuperar facilmente das pressões circunstanciais que acontecem
no seu trabalho. Mas existe uma outra característica da esponja que também nós devemos cultivar. Uma esponja é cheia de espaços vazios. Daí a sua capacidade de absorver líquidos, quando passa pelo processo de pressão e descompressão, ativando a sua flexibilidade e a sua resiliência. Ao voltar ao estado original, ela preenche os seus espaços vazios e assim deve ser o profissional. Reconhecer que tem muito espaço em si que precisa ser preenchido com novos conhecimentos e que ainda tem muito a aprender. Se ele souber aproveitar a mudança, a pressão e as circunstâncias para preencher esses espaços vazios, ele só tem a ganhar. Por outro lado, o profissional que pensa saber tudo, esse é rígido, esse é sólido, ele não aprende nunca, nem é capaz de se moldar às novas circunstâncias que são trazidas pelas mudanças, pois elas não fazem parte do seu parco universo do conhecimento. O que é importante, então, para a gente considerar na mudança ao lidar com os novos colegas? Bom, além de procurar sempre manter um relacionamento proveitoso com todos, é importante identificar aqueles que têm disposição para mudar e ficar longe dos resistentes e dos reacionários. Quando acontece uma mudança, acontece também uma exposição maior dos acomodados. Eles aparecem. Eles ficam expostos e isso nem sempre lhes agrada. Por isso eles passam a criticar a mudança. Gente que rema no sentido contrário não ajudará em nada no avanço do barco. Em momentos assim, é melhor você se afastar dos que insistem em resistir, porque isso contamina o nosso ânimo. Contaminará o seu ânimo e, sem perceber, você também passará para a resistência, para o movimento da resistência. Lembre-se de que a nossa configuração original é de procurarmos o caminho mais fácil e de menor gasto de energia. Nisso tudo, os gestores têm um papel importante no processo da mudança de uma empresa. Toda mudança deve ter o suporte da gestão, do escalão superior, ou melhor ainda, começar de cima para baixo. Mas ela só terá sucesso se buscar elementos de sustentação de baixo para cima. Um líder que dá voz aos seus liderados, ele tem maiores chances de sucesso na formação de um time coeso. Daí a importância de se criar um canal de comunicação entre a operação e a gestão, porque isso também permite que os gestores obtenham tanto informações importantes do que pode ser mudado, como também um feedback das mudanças já implementadas. Se o líder conseguir criar a percepção de que as melhores ideias de mudança são justamente vindas da base operacional, ele encontrará aliados em todos os níveis da empresa e fortalecerá, assim, o processo de mudança. Bom, vamos ver alguns perfis de pessoas em um momento de mudança na empresa. Alguns que são mais resistentes ao novo, outros têm maior flexibilidade, outros se adaptam mais rápido. Quais seriam esses perfis? Primeiro, alheios. Esses são os que não percebem a mudança, porque o que eles fazem é tão irrelevante que provavelmente continuarão fazendo do mesmo jeito. Resistentes passivos não trazem qualquer ideia nova no processo de mudança. Eles simplesmente são levados para a mudança, que nem uma enxurrada, sem que se importem muito com elas. Sabotadores ocultos são aqueles que não gostaram da mudança, mas também não revelam isso. Eles procuram boicotar por trás dos bastidores sempre que possível, sem causar alarde. Piqueteiros são os que boicotam, mas eles se sentem fracos se boicotarem sozinhos. Portanto, eles procuram mobilizar simpatizantes para a sua causa. Contaminantes ou contaminadores são aqueles que não são proativos na oposição à mudança ou no boicote, mas eles costumam contaminar o resto da equipe. Por isso, eles precisam ser identificados, substituídos quando for o caso. É importante entender que uma mudança pode ir por água abaixo se existir alguém convincente na oposição. Aí você tem também aquele perfil do oba-oba, é gente que se anima fácil com qualquer mudança, mas não tem qualquer intenção de pegar no batente. Ele vai, faz o auê e volta para sua caverna. E os engajados, que são aqueles que se preocupam com a mudança, são capazes de detectar e apontar falhas na mudança e sentem-se responsáveis em mudar e ajudar a corrigir o rumo onde for preciso. Esse perfil, que não é nem apático e nem reacionário, é o que realmente ajuda a construir a mudança, que sempre deve ser encarada como um processo e nunca como um carimbo no seu formato definido, definitivo, imutável, final, etc.